Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e esta é a nossa segunda videoaula sobre o Firewall no Linux Ubuntu 12.10. Bom, na aula passada nós aprendemos alguns comandos básicos do Firewall, legal? Como por exemplo instalar o Firewall, bloquear serviços e portas específicas e bloquear por protocolos também. Tá? Fizemos alguns testes, bloqueando o serviço da web, por exemplo, e agora nós vamos para a parte um pouquinho mais avançada do Firewall. Então vamos lá. Primeiro passo, abrir o terminal. Estamos trabalhando com o firewall no terminal. E vamos verificar se o firewall está ativo. Então você deve se lembrar do comando, que é o sudo ufw, o firewall que nós estamos utilizando, tá? O Uncomplicated Firewall, que na verdade é uma interface para o iptables. O firewall de verdade mesmo que está rodando aqui é o iptables. Como ele é um pouco mais complexo para rodar, para se configurar, então foi criado o UFW, que é uma espécie de interface para ele. Tá? Então a gente vai dar um sudo UFW status, e eu gosto de usar a opção numbered, que dá um número para cada uma das regras existentes. Então eu coloco a minha senha, ele está ativo, mas parece que não tem nenhuma regra criada, tá? Porque não apareceu nenhuma regra numerada. Então vamos começar a criar algumas regras. Vamos supor que eu queira permitir o tráfego apenas para um IP específico. Então eu quero que apenas uma máquina específica na rede acesse o meu computador aqui. Muito simples. Sudo ufw allow, já que eu quero permitir o tráfego, e aí eu utilizo a palavrinha from e coloco o IP da máquina. Vamos supor que eu queira especificar que a máquina 192.168.1175 tem acesso a esse computador, e somente ela. Tá? Então, sudo fw allow from 192.168.1175. Então, Enter, regra adicionada. Se você der uma olhada com status, a regrinha está lá. Legal? Então, de qualquer lugar, a ação allow in, então a entrada permitida. Tá? De 192.168.175. Eu tenho essa máquina aqui, inclusive, a gente pode fazer um teste. Minha máquina 175 é essa daqui, é um CentOS. Tá? Então eu tenho um Linux CentOS. Deixa eu só conferir o ifconfig. É 145 o IP dele, que beleza. Então a gente vai ter que mudar essa regra aqui. Vamos excluir a regra. Sudo ufw delete 1. Beleza? Opa. Vamos apagar essa regra. Agora vamos criar a regra com o IP certo, que é 145. Tranquilo, rapidinho e facinho. Então agora sim a gente tem a regra correta. Tá? Bom, vou fazer o teste então. Dá um clear aqui na tela. Vou dar um ping dessa máquina para outra. A outra sim é 175, que beleza. Tá? Olha lá, ping vai tranquilamente, o tráfego dessa máquina está permitido. Legal? Então assim funciona a regra para você especificar um IP qualquer na sua rede. Tá? Claro, talvez eu quisesse que todas as máquinas na minha rede local tivessem acesso ao meu computador. Então, eu vou permitir o tráfego por subrede. Como é que eu faço para permitir o tráfego por subrede? Então, deixa eu excluir essa regrinha aqui. Agora, permitir o tráfego por subrede. Sudo ufw allow, né, tranquilo, from. Agora, em vez de colocar o IP de um computador, eu coloco 192.168.1.0, que é o endereço da minha rede, barra 24, com a máscara de subrede. Tá? Dou Enter, regra adicionada. Se você quiser bloquear o tráfego, em vez de allow, você utiliza a palavra deny. Você vai negar o tráfego. Bem tranquilo. Tá? Vamos lá no CentOS. Vou dar o ping de novo. Você vê que ele continua pingando tranquilamente. Tá? Então, voltamos para o nosso Ubuntu. Bom, esse tráfego aqui ele foi permitido para todas as portas e todos os protocolos. Né? Então, eu vou excluir essa regra. Sim, excluir. E agora eu vou criar uma regra
mais interessante que permite o tráfego para uma porta específica e para um endereço IP específico. Então eu quero que apenas um computador específico acesse uma porta específica no computador, nesse meu Ubuntu. Então eu vou liberar um serviço só, tá? Que é o que comumente ocorre. Então para isso, sudo fw allow, tranquilo, from, agora eu coloco o endereço IP da máquina que eu vou liberar. Até aqui nenhuma novidade, né? Só que agora eu vou especificar qual é a porta, tá? Qual é a porta que eu vou liberar. Vamos supor que eu queira liberar a porta 22 do SSH. Então agora eu faço assim: to any port 22. Então agora eu utilizo to any port 22 para qualquer na porta 22, tá? Então, para qualquer protocolo, tanto TCP quanto UDP, na porta 22 o tráfego que vem dessa máquina está liberado para o meu computador. Enter, regra adicionada. Legal? Vamos dar uma olhadinha no status. Está lá a regrinha. Tá? Para a porta 22, ação permitir a entrada desse computador. Tá? Bem facinho. Legal? Vamos supor que eu quisesse bloquear o tráfego só para TCP, não para UDP. Porque aqui nós estamos bloqueando tanto, aliás, liberando tanto para TCP quanto para UDP. Agora vamos supor que eu quisesse liberar ou bloquear o tráfego só para TCP. Lembrando que tudo que a gente faz aqui permitindo pode ser feito negando-se, só trocando a palavrinha allow por deny. É a mesma coisa. Tá? Então vamos fazer essa mesma regra só para TCP agora. Então eu vou excluir a regra, para não ficar bagunçado. E agora a gente vai criar a regra por protocolo específico também. Então sudo ufw allow ou deny, você que escolhe, from, coloco o IP que está envolvido, 192.168.1.45, tá? To any port, coloco o número da porta, vamos supor 22, tá? E agora você vai especificar o protocolo que você quer. Para isso você usa a palavra proto, abreviação de protocolo, dá um espaço e escreve o nome do protocolo, no caso TCP. Tá? To any port proto TCP. Beleza? Tranquilo, né? Deixa eu aumentar um pouquinho a minha tela aqui. Isso, para caber o comando numa linha só. Então tá lá. Sudo ufw allow from 192.168.1.145, que é a minha outra máquina, to any port 22, então para a porta 22, proto TCP. Enter, regra adicionada. Tá? Dá uma olhadinha no status. Tá lá. Permite a entrada dessa máquina para a porta 22, protocolo TCP. Se o tráfego vier com destino à porta 22, mas protocolo UDP, não está permitido. Tá? Bem tranquilo. Legal? Então você aprendeu a criar algumas regrinhas um pouco mais avançadas. Tá? Bom, o que mais que a gente pode fazer? Vamos supor agora o seguinte. Deixa eu apagar a regra. Deixar limpinho. Vamos supor agora o seguinte cenário. Eu quero bloquear o acesso ao SSH dessa máquina. Tá? Só que eu quero bloquear o SSH não para todo mundo, para 2 IPs específicos. Tá? E eu quero que o resto da minha rede tenha o acesso ao SSH liberado, via TCP apenas. Então, recapitulando, o que eu quero fazer? Eu quero bloquear o acesso para o SSH para 2 computadores da rede, 192.168.1.10 e 1.20. Tá? E quero liberar o resto da rede. Só que para o resto da rede eu vou liberar só o TCP. Como é que eu faço isso no firewall? Então, vamos por partes. Primeiro, eu quero bloquear o acesso para 2 máquinas específicas.
Note essa palavra, específicas. Ela tem uma grande importância aqui na configuração do firewall. Então, eu vou bloquear o acesso a essas máquinas. Como é que eu faço isso? Sudo ufw. Aí é o seguinte, eu quero bloquear. Então, em vez de allow, eu vou utilizar a palavra deny. Tá? From, agora o IP da máquina, 192.168.1.10. Eu quero bloquear essa máquina. Tá? Mas eu quero bloquear o quê? Tudo? Não, eu quero bloquear o SSH. A gente sabe que o SSH é to any port 22, porque é o número do protocolo. Tá? Enter, regra adicionada. Agora eu quero bloquear também o tráfego para a máquina 1.20. Então, mesmo comando, eu só vou trocar o IP para 1.20. Então, sudo ufw deny, negar, from 192.168.1.20 to any port 22. Enter, regra adicionada. Agora, eu quero permitir o tráfego TCP na porta 22 para o resto da rede. Então, sudo ufw allow from, veja que agora eu usei a palavra allow, from 192.168.1.0 barra 24, porque agora é por rede. Tá? To any port 22, porque é para a porta 22, e especifica o protocolo, proto TCP. Legal? Agora eu vou liberar o tráfego. Veja, eu vou criando uma regra atrás da outra. Enter, regra adicionada. Tá? Belezinha? Vamos olhar o status agora? Então, status numbered. Veja, agora eu tenho 3 regras criadas. Tá? Regra 1 é nega a entrada vinda do 1.10. A regra 2 também. A regra 3 libera o acesso TCP para o resto da rede. Tá? Por que eu criei dessa forma? Porque aqui no firewall, a brincadeira é a seguinte. Se você tem uma série de regras, tá, que afetam o mesmo protocolo, ou a mesma porta, ou a mesma máquina, a primeira regra que ele encontra é a regra que é aplicada e as demais são descartadas. Então, nós temos uma regra para a porta 22, para a máquina 1.10. Então, essa regra vai ser aplicada primeiro. Então, essa máquina está negada. Mesmo que depois eu permita o acesso da rede inteira, como essa regra mais específica foi aplicada anteriormente, ela é válida. Então, no firewall, a primeira regra aplicada é a que é a válida. Tá? Então, como essa regra veio primeiro, ela foi aplicada primeiro, então ela que é válida. Portanto, o tráfego está bloqueado, independente das regras que você colocar depois. Isso é para evitar conflitos de regras. Tá? Só que você tem que ficar esperto. Porque se você tivesse liberado o tráfego para a rede inteira primeiro, então se essa regra aqui estivesse na posição 1, você teria liberado o tráfego e a primeira regra que se aplica. As demais, as que negam o tráfego, seriam ignoradas, tá? Porque pertencem a máquinas que fazem parte dessa rede. Então a regra é essa. Regras mais específicas primeiro, tá? Porque a primeira regra que ele encontra é que ele aplica. Tá? E se encontrar outra regra que diga respeito ao mesmo IP ou à mesma porta, ele vai simplesmente ignorar. Legal? Beleza? Então a gente viu aqui um pouquinho da configuração básica. Aliás, um pouquinho da configuração um pouquinho mais avançada do firewall UFW no Linux Ubuntu. Tá? Tem muito mais que a gente pode fazer. Tá? Mas agora eu queria mostrar para vocês a interface gráfica também. Nem todo mundo se sente confortável utilizando essa linha de comando. Tá? E existe uma interface gráfica, um programinha que você pode instalar aqui no Linux, que permite você utilizar a interface gráfica para configurar este mesmo firewall, o UFW. A interface gráfica chama-se GUFW. Tá? Eu vou mostrar a instalação dessa interface, desse programa. Eu vou mostrar como utilizá-lo para fazer configurações simples também no seu firewall. Tá? Só que eu vou fazer isso na próxima videoaula, tá? Porque essa aqui já está com o tempo esgotando e o meu sistema está pedindo atualização, como você pode ver aqui do lado. Tá? Então eu vou atualizar o meu sistema, reiniciar, e na próxima videoaula a gente vai trabalhar com o GUFW, que é uma interface gráfica para o firewall UFW. Beleza? Então, só para encerrar, eu vou excluir essas regrinhas aqui. Eu vou excluir regrinha.
Opa, vai excluir as regrinhas. Beleza. Tem mais nada. Vou inclusive desativar o firewall, tá? Sudo ufw disable. Beleza. Status disable. Vou sair. Vou reiniciar meu sistema para que ele possa instalar a atualização que ele quer. Na próxima videoaula a gente fala sobre o GUFW. Aproveite para se inscrever em nosso canal. Visite nosso site www.bosontreinamentos.com.br e curta lá a nossa página no Facebook, Boson Treinamentos. Obrigado, pessoal, e até a próxima.